Saudação de paz, minha gente. Meu tema hoje é transtornos mentais em ministros evangélicos. Transtornos mentais em ministros evangélicos. Queridos, vamos pensar um pouco sobre isso, que dificilmente a gente fala sobre isso, mas eu quero levar em consideração, tomar como pressuposto básico, que um ministro evangélico é tão gente como qualquer outra pessoa. Que um ministro evangélico sofre pressão como qualquer outra pessoa. Que um ministro evangélico pode ter diversas doenças como qualquer outra pessoa. Então comecemos pelas causas que todas as pessoas trazem consigo. Um ministro evangélico, pastoreando uma igreja, pode ter sido vítima de um abuso na infância, de uma violência infantil, de uma separação dos pais, de uma alienação parental quando ele era criança. Ele pode ter sido vítima de pais tóxicos, uma família terrível, ele se converteu. Ele pode ter vindo das drogas, ele era um rapaz trocado, doente, tribuloso. Ele se converteu, se tornou uma bênção e se tornou pastor. Mas, gente, é bom a gente pensar que tem transtornos mentais que não passam pelo fato de se converter e até de ser pastor. Então, existem pastores, alguns pastores que têm problemas mentais pelos traumas que trazem na infância. É a primeira causa. A segunda causa são os estresses pós-traumáticos. Às vezes o pastor foi vítima de uma violência, como a calúnia, difamação, destruição da sua reputação, e ele passa a viver em função daquele trauma, e ele adoece, e ele entra com ansiedade profunda, com depressão, com estresse. O estresse é a doença mais comum da vida de um pastor. Ele fica estressado, dentro de tantas lutas que ele passa, e, como dizia Augusto Cury, que estresse é excesso de presente, ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Ou seja, a pessoa está num tempo bastante atribulado e ele passa a ter estresse. Então, um pastor também pode ser vítima de fraqueza espiritual, não confissão, como Davi, que era o rei, precioso rei de Israel. Ele cometeu um pecado, não confessou a Deus, não pediu misericórdia, e lá em Salmo 32 mostra ele com a depressão. Ele diz: enquanto eu escondi meu pecado, meus ossos se queimaram, meus ossos se quebraram. Ele está falando de algo mais profundo, que é uma somatização de sintomas. Então, Davi colocou isso como uma coisa interessante. Outro homem que teve um sintoma de depressão foi Jó. Jó, as perdas que Jó teve foram tão grandes que Jó teve sintoma de depressão no Jó capítulo 3. Leia lá para você ver. Ele diz a maldição do dia que ele nasceu, aquela narrativa de Jó ali de quem está com processo depressivo. Tem outro importante profeta, que é Elias, que ele tem problemas seríssimos, a ponto de desejar a morte. Ele tem um sintoma de depressão. Não digo que ele teve depressão, porque depressão é um processo mais amplo. Ele teve um sintoma de depressão quando estava lá debaixo daquela árvore, esperando a morte chegar, pediu a morte e tudo mais. Então, homens de Deus não estão livres de ansiedade, de depressão, de angústia. O próprio Jesus, no Getsêmani, disse: a minha alma está angustiada até a morte. Se Jesus estava angustiado até a morte, que dizer eu, que dizer você? Diz que foi tão perturbado que ele perdeu a vontade de viver um momento da vida dele, o apóstolo Paulo. Depois o apóstolo Paulo conta os sofrimentos dele, a gente vê que Paulo teve muitas angústias no seu ministério. E quem não teve, não é? Então é bom lembrar que nossa estrutura emocional é, como dizer, o nosso limite. Nosso controle emocional, nossa educação emocional, nossa capacidade de superação, nossa capacidade de resiliência. É como dizer, qual o nosso limite? Cada um de nós tem um limite. E neste limite, nós perecemos, ou nós vencemos. Então, quando um pastor adoece mentalmente de ansiedade, claro que nós todos temos ansiedade do dia a dia, ansiedade comum. Quando eu vou inaugurar um templo, fico um pouco de ansiedade, fazer uma viagem para fora, para outro país, fica um pouco de ansiedade. Essa ansiedade é normal. Mas quando o pastor começa a sofrer de ansiedade, ter pânico, falta de ar,
as pernas tremendo, o desespero, uma angústia, uma síndrome do pensamento acelerado. Então esse pastor, ele está com ansiedade. Quando ele está à beira do esgotamento, ele está com estresse. E o estresse libera cortisol, adoece outras partes do nosso corpo. Mas também tem uma doença que eu vou falar no próximo vídeo, que é a síndrome burnout, que é o síndrome do estresse laboral de trabalhador. É o estresse do trabalho. Esse estresse do trabalho, ele vai levar a pessoa a um esgotamento pleno. Então, os pastores podem sofrer transtornos mentais, inclusive a depressão. Ninguém está livre de ter uma depressão. E, às vezes, alguns chegaram até ao suicídio. Não quer dizer que ele está em pecado, que ele está... Quer dizer que o pastor está no fundo do poço emocional. Ele não teve como controlar suas emoções. Ele não teve como vencer os bloqueios mentais que ele estava passando. Ele não teve a força de superar as angústias, as calúnias, os grupos que se levantam contra o pastor, as armadilhas diabólicas que o pastor enfrenta, as perseguições políticas, as perseguições de membros da igreja, de grupos da igreja, pessoas que se levantam contra ele, até a mídia caluniando. Então os pastores vivem tempos tensos, muito tensos. Então é importante que o pastor se faça um autoexame. E o exame até com um profissional, para saber por que você está assim. Você de repente começa a ficar com uma tristeza, perde a motivação, desanima. Você não é mais aquele homem motivado como era. Então quando você busca em si a inteligência emocional, no caráter espiritual, você tem inteligência suficiente para superar as adversidades. Você pode estar, claro que se você diz, mas um pastor com depressão está endemoniado. Não. Pastor é gente, tem alma, é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Deus escolheu você, lhe dando a função especial de servir ao seu povo. Mas ninguém tornou-se melhor ou mais saudável só por isso. É preciso que para você ser mais saudável, eu e você, cuidemos melhor do nosso corpo físico com exercícios, melhor do nosso corpo físico com alimentação correta, melhor da nossa mente, né, com aprendizados novos, com sabedoria, com busca de coisas boas. Então nós precisamos nos prevenir para as possibilidades de um determinado momento da nossa vida nós adoecemos. Então para você prevenir essas doenças, vai se prevenir desde jovem, um jovem pastor. Você está cuidando da sua saúde, cuidando do tempo a sós com Deus, cuidando do seu tempo com a sua família, cuidando do tempo de férias ou de folgas para descansar. Às vezes a gente fica tão no embalo que não para mais, mas um dia o corpo reclama, o corpo fala, e um dia você está doente. E a Bíblia diz que nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E temos que cuidar desse instrumento que é tão lindo em nós, que é a alma, que traz essa relação entre o corpo e o espírito. A alma é a parte dos pensamentos, dos sentimentos, da vontade, dos desejos, das ideias, dos pensamentos. Então a alma se coincide com mente muitas vezes. Tem a ver com a mente. E até o teólogo diz que mente faz parte da alma. A alma, uma dos facetes da alma é a mente. Então a palavra do grego psique, que serve tanto para a alma como para a mente. Então tem uma relação direta entre alma e mente. Jesus, a minha alma está angustiada até a morte. Mostrou que ele estava realmente passando um momento dificílimo na sua vida pessoal, porque ele era ser humano. Ele sabe onde dói, porque dói, como dói. Ele sabe o que dói em você, colega pastor. O que dói em mim, o que dói em você. A angústia da solidão, a angústia da calúnia, a angústia do menosprezo, a angústia que você passa pelas falsidades, pelos líderes falsos que estão ao seu lado. Essas angústias que você passa por gente ruim, que você investe dele e ele detona você. Isso não é fácil, tá? Ser pastor é um desafio. Talvez seja uma das coisas mais difíceis do mundo, é ser pastor, mesmo com chamada de Deus. Que você vai enfrentar, lidar com gente diversificada, gente diferente, gente que não gosta de pastor, gente que não gosta de você, gente que não gosta de pastor, gente que não gosta de mim ou de você. E não, tem que não gosta da pessoa, que seja lá que eu for pastor, ele será adversário. Vai ter gente que não gosta de mim. Se fosse outro pastor, ele gostaria. Isso tudo a gente tem que ter a sabedoria para não ficar irado, magoado, ressentido, atribulado, briguento. Não, nós precisamos aprender com Jesus, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração.
Então, você está com um problema de saúde mental, procure um profissional, procure um psicólogo, procure um psicanalista, procure um psiquiatra, se for um caso mais grave, para depressão profunda, procure um psiquiatra, procure os médicos ou os profissionais que cuidam da sua saúde. Mas o pastor também adoece, lembre disso. Não só fisicamente, o pastor também adoece mentalmente, psicologicamente. O pastor também adoece mentalmente. Transtornos mentais também acontecem em pastores. Bom? Deus abençoe você, cuide de você, cuide de mim e de você, cuide dos ministros que estão me ouvindo hoje. Deus cuide da sua saúde mental. Confie no Senhor e tenha graça para vencer. A Bíblia consagrada por cristãos em todo o Brasil chega em uma nova edição ampliada. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Experimente uma abordagem profunda das doutrinas pentecostais com a ampliação de suas notas e estudos. O exclusivo projeto gráfico desenvolvido, agora em 2 cores, permite maior facilidade na localização de textos e suas referências. Novos diagramas, ilustrações e mapas ao longo do texto compõem um vasto conjunto de recursos para auxiliar o entendimento do contexto dos tempos bíblicos. Sistema de referência cruzada, artigos, localizadores temáticos, introdução de livros e muito mais. A Bíblia, que é sinônimo de solidez da doutrina pentecostal, ficou ainda melhor. Aprofunde seu conhecimento na riqueza que é a Palavra de Deus através da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. À venda nas livrarias evangélicas, na rede de lojas CPAD e através de nossa central de atendimento 0800 021 7373. Ou acesse nosso site cpad.com.br. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Um produto com a qualidade CPAD.